Pronto, já está devidamente gravado. Então, iniciando, pessoal, a gente começou a resolver essa questão aqui, né? Que é a primeira do quiz. E eu criei, na verdade, um arquivo onde eu vou ter que resolver ela para poder ter acesso ao gabarito, que foi eu que fiz. Só que faz tanto tempo que eu elaborei esse quiz que eu vou ter que fazer uma prova e estou até curioso para saber quanto eu vou tirar. Então, nessa primeira questão, vocês tiveram alguma dúvida? A resposta, aparentemente, é essa aqui. Eu vou confirmar com o gabarito, é claro. Errar é humano, mas eu acredito que não esteja errado. Ficou alguma dúvida com essa questão, pessoal? Alguém respondeu diferente do que eu marquei aqui? Quanto a essa, eu não fiquei com dúvida não, professor. Alguém? Então vamos seguir. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, para ser mais prático, já que a gente vai ver o gabarito, né? Eu vou logo marcando aqui, e aí no final ele vai me gerar um formulário de resposta já com os gabaritos previstos. Então nessa segunda aqui, vamos lá, deixa eu resolver rapidamente. Sim, ok, eu acredito que sejam todas aqui. Essa daqui eu calculei, eu sei que o segundo é negativo, né? Então, sobraria esse. Acho que é esse. Esse daqui custa... Isso. Nossa, aqui está errada, longitudinal pode ser, transversal, diagonal não, está errado por 0. Essa aqui pode ser. Transversal 2. Eu acho que é essa, vamos já descobrir. Essa daqui eu não vou colocar, mas são vários estudos que a gente vai comentar na questão. E aqui eu vou colocar um arquivo qualquer só para ele gerar o gabarito. Vou colocar aqui esse Q3 aqui. Será que eu errei alguma? Vamos já descobrir. Enviar. Ver pontuação, atenção. Não, 6 pontos, então pelo menos na parte teórica deu tudo certo. Então essa primeira não teve dúvida, né, pessoal? Realmente a resposta correta é a questão do traçado A, né? Ele é mais indicado com relação a veículos de carga, por ser um traçado com maior planicidade. Os veículos vão poder percorrer a rota com segurança. Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar. Não, está todo mundo entrando. Não teve dúvidas, pelo que eu entendi, né? Está até o feedback aqui, ó, parabéns para quem acertou. O traçado A é o que apresenta a menor variação de elevação, né? Praticamente na cota 100, com pequenas alternâncias, sendo um trajeto totalmente viável para a rodovia em questão, principalmente para veículos de carga que poderiam circular com maior velocidade e segurança. Então, isso daqui é o nosso gabarito, mas não era preciso justificar e sim marcar mesmo. E quem marcou essa questão aqui acertou em cheio, né? Lembrando que nesse questionário, pessoal, teve um erro inicial que quem acessou logo no início teve acesso até às perguntas com relação a essa parte objetiva, né? Mas eu consegui corrigir por 5 minutos e a gente acredita que não tenha dado injustiça para ninguém, tá? Depois que eu fui perceber que o link do mesmo estava possibilitando a edição. Mas eu fui comunicado por algumas pessoas e consegui corrigir esse erro e os outros já estão devidamente ajustados. A questão 2, que é uma questão de concepção, né? Na concepção e projeto de rodovias, deve-se evitar alguns aspectos técnicos que podem gerar sérias restrições ao empreendimento. Ponto. Marque a alternativa que descreve de forma mais completa tais aspectos. Tá? A gente evita grandes declividades? Sim. Curvas muito fechadas, abaixo ou próximo do raio mínimo? Sim, evitamos. Visibilidades deficientes? Também. Grade irregular, a gente ainda vai ver essa parte de grade, mas naquela primeira aula que a gente mostrou um pouquinho, deu para notar que a gente evita essa questão de irregularidade, até para melhorar a distância de visibilidade. Então, realmente, essa questão 2, a resposta correta é todas as respostas.
Alguém marcou diferente, quer tirar dúvida, quer questionar? Podemos seguir? Permitir todo mundo aqui. Então, vamos seguir, tá, pessoal? Ninguém se manifestou aí. Vamos seguir. Então, todas as respostas. Todos os 4, dando feedback, né? Todos os 4 aspectos devem ser evitados na concepção e projetos de rodovia. De fato, né? Como a gente destacou anteriormente, né? É claro que em algumas condições você tem dificuldade, né, de evitar alguns deles, né? Mas, se for possível, você evita, e seria um cenário mais consistente em termos de concepção de traçados. Terceira questão. Considerando 2 alinhamentos horizontais, você tem um aqui, ó, de A para B e para C, e outro de D para E e para F, né, que são exatamente esses, pode-se afirmar que as deflexões 1, que é exatamente aqui do ponto B, que eu chamei de delta 1, e 2, que é exatamente no ponto E, que eu chamei de delta 2, são respectivamente. A resposta correta é 48 graus, e ela é positiva, né, pessoal, já que ela está girando, ó, no sentido horário, né? Lembra que a deflexão você projeta a reta de interesse e depois você vem. Se ela girar e tocar no próximo alinhamento no sentido horário, ela é positiva. E realmente, 48 graus confirma isso. No segundo caso, não. Ó, você fez a projeção da mesma, né? Só que você teve que girar no sentido anti-horário para tocar na poligonal de interesse, né? Que houve a deflexão. Então, aqui nesse caso, ela vai ser negativa. A resposta é 48 graus e menos 22 graus. Isso daqui é uma aproximação, tá? Porque você vai ter a parte de minutos e segundos, né? Mas como se trata de aproximação, é exatamente isso aqui. E aqui embaixo, né, tem até um link que provavelmente é a resolução da questão. E é exatamente isso. Eu vou só baixar ele aqui para a gente ver de uma forma mais efetiva. Deixa eu ver se não tem ninguém fora aqui da aula. Todo mundo aí. E vamos para ela aí. Alguém que resolveu essa questão que errou por algum motivo, tem alguma dúvida específica? Ah, não entendi o que é essa questão de deflexão. Eu não entendi como é que eu consigo fazer essas avaliações. Lembrando que são conceitos ligados lá às aulas de topografia, né? E você, de alguma forma, utiliza, baseado em coordenadas, você utiliza as variações de coordenadas para obter, primeiramente, um rumo, né? Em função do rumo, você obtém um azimuth, e em função de 2 azimuths consecutivos, né? No caso desse primeiro trecho aqui, o azimuth de A, e, claro, o azimuth de B, você obtém o valor da deflexão. O roteiro é sempre esse. Rumo, azimuth, depois você calcula a deflexão, lembrando do sinal, né? Que isso daqui pode modificar o sinal da mesma. Aqui você tem já um vetor de coordenadas, né? De todos os pontos. Aqui eu já estou admitindo, considerando que a deflexão é positiva, que ela será calculada pela diferença entre os azimuths de B para C, menos azimuth de A para B, perfeito? O rumo você calcula através do arco tangente da diferença de coordenadas, né? Nesse caso aqui, a coordenada este é o que está em cima e a coordenada norte é o que está embaixo, perfeito? Calculando o rumo, você calcula o azimuth. Como aqui eu estou literalmente no primeiro quadrante, né? Ó, se eu fizer aqui representar o norte e botar no primeiro quadrante, ele vai ser numericamente igual ao rumo. Então, eu só fiz igualar aqui e obtive o azimuth. No caso de A para B. Depois eu faço a mesma variação de B para C, que está aqui embaixo, ó, diferença de coordenadas, só que nesse caso aqui ele não vai estar mais no primeiro quadrante, ele vai estar no segundo quadrante, aí a equação muda. Eu vou precisar calcular o azimuth de B para C, fazendo 180 graus menos o rumo BC. Calculo, obtenho o mesmo, e para obter a deflexão basta subtrair azimuth de BC menos azimuth de AB. E aí eu obtive, ó, de forma mais abrangente, 48 graus, 21 minutos
e 59 segundos. Como é aproximadamente 48, e bate com a questão, né, pessoal? E bate com a questão que a gente viu. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver se alguém falou aí pelo chat. Muita gente errou aí? A gente está gravando, Isabela. A gente vai disponibilizar, né? Vocês podem ver com calma depois. Mas é importante só tentar acompanhar o raciocínio que a gente vai tentar, de alguma forma, mostrar. Né? Mas eu vi que teve pessoas que acabaram errando a questão, né? Aí tem que entender exatamente qual foi o problema de interpretação. Tem gente que nem lembrou que marcou, né? Mas faz parte. Teve até nesse primeiro questionário, né, eu recebi uma resposta quando eu abri o arquivo, crente que eu iria ver a resolução, estava escrito lá em cima. Professor, não consegui fazer. O cara gerou um PDF daquilo e jogou lá. Mas criatividade faz parte, tá? E nenhuma crítica à solução. Foi até uma justificativa para isso, né? Não consegui fazer, gerou um PDF e pronto. Faz parte, tá, pessoal? Criatividade, eu gostei da criatividade. Mas eu vou disponibilizar, né? Só fazendo aqui a conclusão da questão, né? 48 graus já vimos. E o 22, pessoal, que eu vou estar analisando esse trecho aqui de baixo, o procedimento é o mesmo, tá? Eu só tenho que verificar que aqui nesse caso a deflexão é negativa. E vai dar exatamente isso, ó. Mesmo procedimento, eu já estou dizendo que a minha deflexão 2, ela vai ser a diferença do azimuth de E para F, que é esse aqui, ó, tá? Certo? Menos o azimuth de D Professor, para I, tá? Perfeito? professor, licença. Esse feedback aí, ele aparece só depois do prazo de recebimento? Porque é o seguinte, quando eu criei o questionário, eu fiz um teste, né? Porque a ideia era que, à medida que você resolvesse, esse feedback aparecesse, mas eu não achei nenhuma forma de você conseguir ver ele só depois que você tivesse a data expirada. Então, eu tive que criar um clone do questionário, exatamente aquele mesmo, só que com o feedback que eu acabei de abrir e vou disponibilizar para vocês através de link. Só que, como eu falei no início da aula, eu precisei resolver ele para poder ele aparecer, tá? Porque não adianta eu colocar o feedback logo depois da resolução, porque não resolveu e automaticamente essa pessoa vai ter acesso a todas as respostas. E a ideia não é essa, que a gente aguarde que o tempo conclua, né? Que o ciclo do questionário feche, para você ter acesso às mesmas, tá bom? Mas eu vou disponibilizar ele na íntegra, lá no WhatsApp da disciplina, e além dele, vocês vão ter acesso à gravação do mesmo. Então, prosseguindo aqui, ó, fiz já a equação básica que eu vou precisar utilizar para calcular a deflexão, né? Lembrando que eu estou fazendo EF menos DE em termos de azimuth. E o procedimento se repete, ó. Calculo novamente o rumo. Em função do rumo, eu vou calcular o meu azimuth, verificando o quadrante, tá, pessoal? Tem aquelas equações que eu já apresentei, que vocês vão ver, quando ele está no segundo quadrante é essa, quando ele está no terceiro é 180 graus mais o rumo, e quando está no último é 360 graus menos o rumo. E no primeiro, azimuth e rumos são iguais. Então, eu calculo o rumo, azimuth na sequência, tenho o primeiro azimuth, preciso calcular o segundo para poder calcular a deflexão. Então, eu repito o procedimento, calculo o azimuth anterior, o posterior, aliás, certo? E depois faço a diferença entre eles para obter a minha deflexão. E deu menos 22. Se eu voltar para a questão, ó, menos 22 aproximadamente, e realmente a questão correta é essa aqui. O importante é tentar realmente, né? É normal no início do curso a gente ainda está lidando com algumas ferramentas. Fiquei até contente porque eu vi que muitas pessoas estão tentando utilizar o MathCAD, né? É um programa interessante que poderia ajudar vocês muito na parte inicial do curso, principalmente quando vocês estudam aquelas disciplinas relativas a cálculo, principalmente cálculo numérico, inclusive, né?
mas ele acaba sendo disponibilizado até de forma tardia aos alunos, a não ser que as pessoas já pratiquem, né, já tenham conhecimento do mesmo e já pratiquem logo no início do curso. Mas ele é muito bom para fazer esses cálculos, porque até em ambiente de sala de aula, às vezes você demora 1 hora para resolver uma questão no quadro, né? E se você fizer um acompanhamento pela tela, né, no laboratório de informática, você ganha tempo, tanto o professor como o aluno, né? E você consegue resolver, em vez de uma questão durante uma aula, 2, 3, né? E eu acho legal vocês tentarem utilizar a ferramenta, lembrando que não é obrigatória, tá? É só uma metodologia que a gente está tentando utilizar para facilitar o entendimento da parte, principalmente numérica do curso, e tem muitos cálculos, né? E vão aparecer mais ainda, principalmente na parte de curvas com transição. E é legal que vocês estão utilizando. Mas, voltando aqui, então já resolvemos a terceira. A feedback é exatamente esse aqui que apareceu. Vou disponibilizar. Pode falar. Você já poderia explicar novamente o ponto 1, que eu errei aqui no ponto 1, o meu deu 52. Aí queria que você me explicasse novamente para mim entender A melhor. deflexão 1, né? Você está falando da deflexão 1, né? Isso, a deflexão. Então vamos lá, passo a passo aqui, né? Essa deflexão 1, ó, ela é positiva, tá? E para você calcular mesmo, você vai precisar conhecer tanto o azimuth que sai de A para B, tá? E esse azimuth, se eu fizer aqui o norte aqui, ó, e marcasse um ângulo aqui, ó, o azimuth seria exatamente esse ângulo aqui, ó. Inclusive é um ângulo que vai variar de 0 a 90 graus, né? Na verdade, ele é inferior a 90 graus, certo? Então, eu preciso calcular esse azimuth aqui, ó, e também vou precisar calcular o azimuth aqui, ó, nesse outro traçado, que é o próximo, que é de B para C, perfeito? E como é que eu obtenho a deflexão? Basicamente, eu vou fazer essa subtração aqui, ó. Eu vou pegar o azimuth desse segmento aqui, ó, de BC. Professor, como é que você sabe isso? É uma fórmula, tá, pessoal? Mas eu consigo, se eu fizer alguns desenhos aqui, que infelizmente eu não vou conseguir fazer no desenho PDF, você consegue representar e ver graficamente que realmente o azimuth de B para C, ó, certo? Menos o azimuth de A para B, ele vai ser igual a essa deflexão, tá? É uma fórmula, né? O azimuth do ponto, né, desse novo alinhamento, ele é igual ao azimuth anterior, que seria de A para B, mais ou menos a deflexão, tá? Nesse caso, ela vai ser negativa porque ela está no... Ela vai ser positiva, desculpa, porque ela está no sentido horário, tá bom? Professor, eu usei geometria, eu fiz um retângulo, aí usei os dados de baixo e do lado e deu certinho. Você fez o triângulo retângulo aqui, ó, seguindo o mouse? Isso. Poderia fazer também, porque você calcula a distância, né? Poderia. Mas tem casos que daria errado? Não, não daria, porque se você considerar geometricamente, você vai chegar ao mesmo resultado que eu consegui utilizando o que a gente chama de geometria analítica, né? Que é trabalhar com coordenadas. Depois eu vou ver a tua resolução, tá? Eu estou falando com o... Paulo, eu vou ver lá a tua solução. Para entender como é que você fez, aí eu posso te dar um feedback mais direto, tá? Para a gente não perder tempo. Mas o entendimento é esse, eu vou tentar ser mais sucinto. Aquela questão do azimuth, você conseguiu compreender? Eu vou precisar calcular os dois, e que a diferença de B para C menos o de A para B vai ser exatamente a deflexão, tá? Perfeito? Isso daí é a fórmula fundamental para mim calcular ela de forma correta. Certo? E aí, como eu falei anteriormente, para calcular azimuth, você precisa primeiramente, partindo aqui da questão analítica, tá? De geometria analítica, calcular os rumos. E os rumos são calculados em função dos quadrantes, tá? Inclusive aqui até faltou dizer que esse rumo aqui, ele é nordeste, tá? Porque ele está no primeiro quadrante. Então você calcula o rumo, tá? Aqui é a equação típica do mesmo, diferença de coordenadas e tiro, arco, tangente. E calculando o rumo e conhecendo o quadrante, você calcula o azimuth. Primeiro quadrante, eles são numericamente iguais. Tá? Então, calculei o primeiro azimuth. Aí eu vou para o outro segmento, ó, esse aqui. Nesse caso, o meu rumo vai estar no segundo quadrante e o meu azimuth também. Então, o meu azimuth vai ser 180 graus menos o rumo. Como eu obtive o rumo, novamente fazendo o arco tangente da diferença de coordenadas. Só que agora entre C e B, tá?
Então, fiz aqui, ó, obtive o valor do mesmo, 180 menos ele vai ser o azimuth, e depois, ó, volto para a minha equação e obtenho a minha deflexão, que foi solicitado na questão, tá? É um passo a passo, tá? Eu acho que até na gravação a gente consegue ser um pouco mais didático, porque a gente está resolvendo junto, né? Aqui eu já estou literalmente com a solução pronta, tá? Mas volto a falar, às vezes a questão mesmo vai praticando, você vai pegando uma certa similaridade. Mas voltando a falar, Paulo, você pode fazer sim através de geometria, né? No caso de geometria plana, fazendo os triângulos retângulos, que você deve chegar no mesmo resultado, tá bom? Perfeito? Mais alguém além do Paulo? Quem quiser um feedback específico, a gente pode mandar lá no grupo, ou manda no meu WhatsApp, que a gente dá um feedback específico aí, porque é natural, tá? E é tranquilo também fazer isso. Então, vamos prosseguir aqui com a nossa resolução do quiz, né? Voltamos agora para a questão 4, né? Segundo Cluster Filho, né? Que é um autor, uma apostila dele até, pessoal, se vocês puderem baixar, ele tem uma apostila, ele, Pimenta, essa galera aí que gosta de estradas. Eles têm uma apostila muito interessante, se você colocar lá no Google, você vai conseguir baixá-la e tem muitos conceitos que complementam um pouco do que a gente trata aqui no curso. Então, se puderem baixar, uma dica que eu dou, ó, Cluster Filho, tá? O pai não tem apostila, mas o filho tem, mas é ótimo, por sinal, tá? Então, segundo o Cluster Filho, o projeto geométrico de rodovias abrange a concepção e a representação de certos elementos que juntos constituem a modelagem e representação gráfica da rodovia. Com relação às definições de projeto geométrico, assinale a alternativa correta. Então, ele fala aqui que para modelar, eu preciso avaliar tanto a questão planimétrica, como a questão do perfil longitudinal e das seções transversais. Essas últimas têm a ver com terraplanagem. Então, vamos avaliar aqui para marcar a alternativa correta, né? Já vimos que a alternativa correta é o eixo tangente, ele é um alinhamento longitudinal da rodovia, o eixo localiza-se geralmente na parte central da plataforma. Então está correto, a gente até viu. O outro nome que eu atribuo por mesmo é o que a gente chama de poligonal. As outras estão erradas, sim. Onde está o erro? Vamos tentar avaliar. Vamos ver a primeira aqui, ó. A vista planimétrica, também conhecida por planta baixa, de uma rodovia, é a representação em projeto horizontal dos elementos do terreno e projeto, tá? Certo? Fazem parte das mesmas os eixos tangentes. Até aqui está tudo certo, tá, pessoal? Quando ele coloca aí grades, aí realmente, grades tem a ver com altimetria e não com planimetria. Então, se não tivesse aqui e grades, ela estaria totalmente correta. Mas colocou grade, já eliminou a questão, ok? A outra aqui, o perfil longitudinal da rodovia é um elemento planimétrico composto por grades, retos e curvas verticais. Ó. Então, novamente, grades aqui, né? Curvas verticais seria, se não fosse planimétrico, se eu substituísse planimétrico por altimétrico, estaria também correto. Mas como colocou planimétrico, você já pode dizer que a questão está errada. As seções transversais são divididas em seções de corte a termo. Existem as duas situações, só que faltou a terceira, né? Que não é só corte a termo. Você tem corte a termo e tem as famosas seções mistas, né? Que é uma mistura entre aterro e corte. Então, faltou aqui um misto, por isso que esse item aqui não está correto. E a última, informações topográficas para a representação do eixo em planta são rumos e azimuths, tá? Não só eles, né? A gente viu que além de rumos e azimuths, eu também preciso avaliar as deflexões, certo? E claro, utiliza coordenadas e outras informações analíticas para tanto. Mas, em geral, são o quê? Azimuths e deflexões. Claro que o rumo ele é auxiliar para a gente obter o azimuth. Então, faltou a deflexão, ela não está correta, tá bom, pessoal? Então, o feedback, quem acertou recebe um sorriso, quem errou, provavelmente vai receber... Essa questão aí é pegadinha, professor, não vale, hein? Como assim?
A questão lá tá certinha ali, ó, só que ela tá só faltando, né, uma coisinha, ou seja, ela tá incompleta, mas ela tá certa. Bem, a gente está falando da alternativa que seria a mais correta, né? Quando eu omito uma informação, eu não posso dizer que ela é totalmente correta, né? Ela pode estar correta até um determinado ponto, mas totalmente correta não. Entende? E essas questões são muito comuns, porque quando você até faz uma prova, por exemplo, de concurso, é normal de fazer esse tipo de interpelação, tá? Mas, de forma, isso daqui o que acontece? Remete a você a ter noção que realmente uma resposta ideal seria aquela que seria mais completa, tá? Por exemplo, aqui, ó, são divididos. Eu não posso dizer e afirmar de forma correta que vou ter só corte aterro. Eu tenho seção mista. Da mesma forma aqui, que vai ter só rumo e azimuth. Eu tenho deflexão, eu tenho outras informações que são necessárias. Principalmente a deflexão, né? Que sem ela eu não consigo fazer a devida mudança de direção e principalmente calcular tangentes que vão ser fundamentais para os pontos notáveis de uma concordância horizontal. Perfeito? Então, vamos aqui seguir para a quinta questão. Deixa eu ver se teve algum comentário dessa última. O pessoal já está pedindo revisão aí, ó, já estourou o prazo, aí não tem como, recurso. Eu acho que tem alguém na fila, não. Todo mundo entrou, já temos 38 pessoas online, inclusive. Parece que o Renan está na fila. Eu acho que não, aqui não está aparecendo ninguém. André, tu quer falar? Levantou a mão aí? Não? Então, se quiser baixar a mão, pronto. Deixa eu colocar aqui para não travar aqui. Né? Mário, quer falar? Levantou a mão? Não, eu pensei que tivesse com a mão levantada aqui. Só fez mesmo para alongar, né? Pois que eu ia saber se ela estava ativada ou não. Tá bom. Então, pessoal, eu até entendo a questão, né? Não é que seja pegadinha, ela requer que você tenha um conhecimento mais abrangente das questões, tá? Vamos à quinta. O Plano Rodoviário Nacional, que a gente chama de PRN, que está em vigor atualmente, faz parte do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei número 5.917 de 1973, ó. Então, depois da criação de Brasília. Segundo a orientação do PRN, as rodovias foram designadas pela seguinte nomenclatura. Isso a gente está falando de classificação geográfica, né? Aí temos radiais, longitudinais, transversais, diagonais e de ligação. Na figura abaixo, temos um mapa nacional e 3 rodovias, né? Essa vermelha aqui, ó, que é uma longitudinal, né? Percorre no sentido norte-sul ou sul-norte. Uma azul, que é no sentido transversal, e uma inclinada aqui, né? Que é uma diagonal. Assinale a alternativa correta quanto à disposição e nomenclatura da mesma. Então, vamos analisar. A resposta correta é, já partindo da mesma, né? Que a azul, ela é transversal, por isso que é 230 aqui, ó. E se eu não me engano, se você for buscar informação, ela é equivalente à BR 230, que existe, inclusive, tá? Que é transversal, tá? 230 tem a ver com a posição em relação a Brasília, né? Vocês lembram que Brasília sempre está sempre relacionada, né? Para você conseguir, depois que você tem a primeira numeração que tem a ver com a sua posição, as duas restantes, né, vão estar relacionadas com a sua localização em relação lá ao Distrito Federal. Perfeito? Então, 230 está correto, a vermelha é longitudinal, por isso tem que começar em 1, e 153 tem a ver com a sua posição em relação a Brasília. E a preta é diagonal, tem que começar com 3 também, né, e o 64 também tem relação com o quadrante, considerando o centro da circunferência Brasília, tá? Eu acho que na aula que nós gravamos ficou, de certa forma, até bem claro essa questão. As outras, essa daqui, se é longitudinal, teria que começar com 1, né, pessoal? Então aqui já estaria errado, certo? Aqui está até começando com 1, a transversal também, porém a diagonal ela começou com 0, né?
E 0, quem lembra o que é aí, pessoal? Quando começa com 0 é o quê? Alguém lembra? De ligação não é, né? Deixa eu ver se alguém respondeu no chat. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Radial, né? Sim. Exatamente, tá? Perfeito? Então não seria por causa disso. Aqui está invertido, né, pessoal? Transversal teria que começar com 2, então estaria errada. E aqui está certo, mas a diagonal está começando com 4, tá? Então o 4, se eu não me engano, é a de ligação, perfeito? Então a resposta correta seria exatamente a que está marcada aqui. Alguém ficou confuso nessa hora de classificação? Eu acredito que essa é uma questão que você, acessando o material que foi disponibilizado, né, e resolvendo com calma, você dificilmente erra a mesma. Alguém ficou com dúvida, pessoal, com relação a essa questão? Vamos ver o chat aqui. Não? Teve uma pergunta até... Matheus Ferrari. Eu fazendo essa, MDS, que eu não entendi ainda, será que o vermelho está passando por Brasília? Aí tem que lembrar de aula de geografia, não sei, né? Mas teria que abrir o mapa para ter uma noção. E eu confesso que vendo aqui também não sei, tá? Se ela está passando, se ela está à direita ou à esquerda de Brasília, que isso influencia naqueles 2 últimos numerais, de fato. Teve uma pergunta que eu respondi até, eu achei interessante, eu acho que foi em nos comentários do vídeo, né? E as rodovias que já tinham nome antes da criação de Brasília, já que Brasília é, de certa forma, a referência, né, para você ter esse tipo de nomenclatura, né? Não tinha Brasília, mas já tinha rodovias construídas, né? Principalmente durante o governo dos militares, né? E antes dele também ele já tinha. Como é que era o nome delas antes disso? O que vocês acham? Alguém tem ideia aí? Eu respondi lá, mas não sei se todos leram a resposta. Antes de Brasília. Acho que antes de Brasília não tinha estrada. Foi só depois de atacar que veio as estradas. Sei lá. Como é que é o negócio? Eu não entendi. Peraí, deixa eu voltar aqui. Não tinha? Acho que foram renomeadas, de certa forma, sim, Isabela. O que acontece aí? Por exemplo, eu acho que na resposta eu citei, né, o exemplo da Washington Luiz, que hoje continua sendo conhecida como Washington Luiz. É uma rodovia que a gente tem lá no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, né? O nome dela era Washington Luiz, antes, e continua, de certa forma, sendo hoje, porque é um nome já consolidado. Mas, porém, tecnicamente, considerando a classificação geográfica, ela hoje também tem um nome lá que é BR alguma coisa, que eu também não lembro, tá? Então, você manteve aquele nome original, que é o nome em função do homenageado, né? E quando você, de certa forma, constrói a mesma, né, e libera ela para percurso, ela mesma recebe um nome de BR alguma coisa, tá? Certo? Transamazônica também, certo? Que hoje, se eu não me engano, é BR-230, né? Se eu não estiver enganado. E isso ocorre exatamente dessa forma, tá? Então é natural. Por exemplo, a Norte-Sul hoje, a gente sabe que o nome dela é Norte-Sul, apesar que ela não liga o Norte ao Sul, né? Se você pegar o mapa, não é exatamente isso. Quando ela for construída, se for construída, né, a gente espera que sim, ela vai receber uma classificação geográfica, certo? E aí vai ter BR alguma coisa que vai ser feito depois de construída, né? Professor, por que ele não coloca esse nome no projeto? Porque não é garantia que ela vai ser construída. Então, você acaba optando em deixar essa nomenclatura ser, de certa forma, divulgada depois da construção da mesma. Tá ok? A Transamazônica, se eu não me engano, ela é... Não sei se é depois de Brasília, não. Aí é uma pergunta que a gente precisa pesquisar para entender aí a base histórica, né? Para mim, ela já tinha, de certa forma, uma parte dela feita, nem que seja como estrada não pavimentada, antes da inauguração de Brasília. Aí a gente teria que pesquisar um pouquinho para entender melhor esse timeline aí, tá bom?
Então, vamos voltar aqui para o nosso quiz. A sexta questão, né? Essa daqui eu até já recebi algumas dúvidas com relação à mesma, né? Vamos tentar, inclusive, aproveitar esse pedaço da aula para tentar tirá-las. Um dos critérios para a classificação da rodovia é o tráfego que ela deverá apresentar no 10º ano após sua abertura. VMD ou VDM é a mesma coisa, tá? No ano horizonte do projeto, que geralmente é o 10º ano, tá? O projeto geométrico de uma estrada é condicionado principalmente pelo tráfego previsto na anela circular. Claro, por isso que, inclusive, a gente faz estudos de tráfego. O tráfego permite, permite o estabelecimento da classe da rodovia e o adequado dimensionamento de todos os seus elementos. Então, normal. Considerando a implantação de uma rodovia em região plana, os estudos de tráfego mostraram um VMD de 5.500 veículos, né? Isso é o que vai passar lá durante o dia, né, em média, e um nível de serviço D, já considerando a questão de chegar no 10º ano nesse nível de serviço. Qual a sua correta classificação técnica, tá? Eu acho que, de forma geral, a dúvida ficaria em função do volume de tráfego entre a questão de ser um A e um B, né? Por que ela é um A e não é um B? Alguém gostaria de se manifestar antes de eu passar o ponto de vista? Acho que o senhor falou lá no vídeo que é por causa do tempo, né, de 10 anos, que normalmente é usado. Acho que é isso. É exatamente isso. O que em termos de projeto, o que a gente preconiza? Principalmente, se tratando de uma implantação, tá? Ou seja, vou fazer uma nova rodovia. Você faz os estudos de tráfego, considerando o que vai passar ali naquele momento, né, no momento atual do projeto, e fazendo a extrapolação. Nós vimos até em pavimentação como é que faz isso, para o 10º ano. Né? Se você verificar que durante esse período, desde o 1º ano, que é o ano de projeto, até o 10º ano, essa rodovia ela tende a ter um nível de serviço acima do C, certo? Ou seja, D para cima, você obrigatoriamente, para evitar questões de congestionamento, você passa ela para uma classificação, em vez de ser um D, uma classificação A, justamente para evitar que até o 10º ano você tenha problemas críticos com congestionamento, com um nível de serviço que seria inadequado para aquela condição de projeto. Tá? Volto a falar, a gente está falando de implantação. Eu não posso implantar uma rodovia onde eu já estou avaliando que a mesma, dentro daquele período do 1º até o 10º ano, vai chegar no nível de serviço D. Tá? Lembrando que eu ainda tenho as condições de horário de pico, onde você tem um aumento dessa quantidade veicular, que a gente estudou lá em engenharia de tráfego. Isso daqui é uma condição média. Se na média ela já está chegando no D, no horário de pico já pode, inclusive, chegar no nível de serviço F, tá, pessoal? Por isso que, se tratando de implantação, a resposta certa é um A, tá, pessoal? Ficou claro? Quem marcou um D está convencido? Pode questionar. Vamos achar. Só para entender, é a partir do nível C, correto? Do nível C. Até C, ela é, digamos assim, sucessível, tá? Lembrando que a gente tem o A, o B e o C é o intermediário, né? Aí teria o D, o E e o F. Do D para cima, você já tem o que a gente chama de congestionamento, tá? Na condição média, né? Na de pico, aumenta mais ainda, certo? Ou seja, quando eu uso a classificação A, eu estou dizendo que até o 10º ano de projeto, ela vai ter no máximo C, tá? De C para baixo. Que é razoável em termos de projeto, tá? Eu não estou com uma via que está muito folgada, mas também não estou com uma via que está muito congestionada. Eu estou literalmente na mediatriz, tá bom? Ok? Vamos seguir. Olha, eu errei isso aqui não, né, pessoal? Que eu não coloquei a resposta, tá? O problema da escolha do traçado de uma rodovia nasce, já estou falando da 7ª questão, em linhas gerais, da necessidade ou conveniência da ligação entre dois pontos. E isso a gente insistiu bastante naquelas aulas iniciais, né? E quando a gente for para literalmente fazer projeto, nós utilizaremos o Civil 3D. Aliás, até uma pergunta que eu faço. Se vocês já puderem, pessoal, fazer um cadastro lá no site, dizer que vocês são estudantes da
Unifap, já façam isso e baixem o software. Vocês vão ter, eu não sei se é 6 meses ou 1 ano para utilizar ele com as ferramentas que nós realmente vamos usar no curso, tá? Então, se quiserem já fazer o download dele, ele está aqui embaixo, tá? Eu tenho meus emuladores aqui de PS1 e PS2 que eu adoro, mas ele está bem aqui, ó, esse Czinho é o Civil 3D, eu já consegui fazer muita coisa interessante nele, que eu pretendo apresentar para vocês, tá? Certo? Ok? E a gente ainda vai ver isso mais na frente. Então, tentem baixar já o programa, porque vocês vão ver que essa atividade de ligar 2 pontos, nele é bem divertida, porque ele já te dá até uma opção de otimizar, só que você tem que avaliar novamente os condicionantes, porque se ele não entende isso, né, ele vai fazer literalmente a menor posição entre 2 pontos, considerando trechos retos, com valores máximos possíveis, e aquelas diretrizes de projeto que nós já vimos. Então, vamos lá, seguindo a questão. Raramente uma linha reta que une esses 2 pontos, né, caminho mais curto, poderá ser tomada como eixo de ligação, em virtude de uma série de já conhecemos isso. Esses condicionamentos interferem e assumem importância porque, dentro da conceituação da engenharia, é necessário também que essa ligação seja feita de forma a melhor atender os interesses da comunidade, de forma mais econômica possível. Falamos também bastante sobre isso. Baseado na afirmação acima, cite e descreva, tá? Então, tu tem que citar e dizer o que é, tá? De uma forma sucinta, como está escrito aqui. Quais são os estudos preliminares necessários para a concepção do traçado de uma rodovia, tá? Eu estou aceitando que você cite pelo menos os 4 estudos fundamentais. Mas se você citou mais, não tem problema nenhum, tá? Certo? Aí está aqui a resposta, né? Como isso aqui só vai aparecer agora, quando eu corrigir, mas as respostas são estudos topográficos, né? Isso daí não, é impossível você não colocar, que compreende o reconhecimento do relevo do terreno na área de interesse, estudos geotécnicos e geológicos, que compreendem a caracterização do solo e as águas subterrâneas, tá? Isso daqui também é importante, em alguns projetos rodoviários. Aí vem tipos, propriedades, permeabilidade, profundidade do NA. Estudos hidrológicos, ó, Sérgio Arruda, alguém colocou uma foto lá, né? Será que a gente tem estudo hidrológico do local? A gente pediu da prefeitura, inclusive, para eles fazerem alguns estudos, e a gente está esperando eles virem para a gente analisar melhor aquele cenário. O que seriam estudos hidrológicos? Dados sobre precipitação, bacias, curso d'águas, aí você pode incluir batimetria, aí tem outros estudos complementares. Vazão, estudo de vazão, tudo isso entra nesse contexto. Estudos de tráfego, né, que consiste na determinação do tráfego futuro, estudos de viabilidade, sociotécnica e econômica, subsídios para a escolha do traçado mais conveniente, dadas as condicionantes. Tá? Passou uma nota aqui. Perfeito, pessoal? Isso daqui seria a resposta ideal, mas a gente é flexível e vai avaliar em cada caso. Se você colocou 4 desses aqui, já estaria ótimo em termos de resposta. Alguma dúvida? Alguém colocou algo diferente do que está aqui para a gente complementar? Vamos lá para o fundo. A Sérgio Arruda, respondendo ele aqui, eu estou vendo o último comentário, é aquela questão, né? Vocês já estudaram que toda obra de engenharia você tem que ter um plano de inspeção, ainda mais se tratando de uma obra de arte, né, que é uma fonte, e um plano de manutenabilidade, né, que, ou seja, a cada tempo lá você vai lá e faz uma dragagem do canal, você melhora as questões de escoamento, né? Isso não é feito, quando é feito é mais uma atividade corretiva do que preventiva. E ali, de fato, a gente tem alguns cenários, imagine se chove hoje, Edra. Se realmente a gente tivesse uma precipitação média hoje, ia virar um caos ali, né? Porque a gente teve a lua cheia, né? Ontem, não sei se é ontem ou hoje, e a gente está com uma tábua de maré com nível bastante alto. Então, de fato, só com a maré aquilo ali transbordou. Existe solução para aquilo? Existe, inclusive a gente está estudando. Como foi falado pelo professor Red, a gente está literalmente fechando convênio com a prefeitura para fazer um reprojeto para a ponte, e vamos trabalhar a estrutura da ponte, como também toda a mobilidade do seu entorno,
É um projeto que está previsto para um ano, mas deve durar mais, pois a gente entende que existe a necessidade também de considerar algumas intervenções adicionais. Tá bom? Isabela, coloquei o estudo de viabilidade técnico-econômica, além. Perfeito, está correto, sem problema. Impacto de vizinhança também, tá? Tudo isso são corretos, tá bom? Certo? Esse impacto de vizinhança, pessoal, uma vez eu trabalhei, a gente projetou um gasoduto de pequeno diâmetro, tá? Mas o gasoduto, ele estava, de certa forma, dentro do que a gente chama de limite de bateria, né, ou de faixa, né? Ou seja, você tem que manter um gasoduto uma certa distância de edificações residenciais, mas mesmo distante de uma casa, né, devido à pulsação interna do gás que passava por lá, existia uma senhora já de idade e ela tinha problemas, inclusive gerou problemas estruturais na sua casa. E nós fomos fazer uma visita técnica lá, né? Aí ela, no início, tratou a gente mal, mas a gente foi conversando, ela já convidou a gente a entrar, ofereceu um café, né? E quando a gente colocou o copo com o café em cima da mesa, começou a vibrar, né? Primeiramente, a gente pensou que era algum ato sobrenatural, não era, né? Mas realmente era a vibração induzida pelo fluxo do gás passando pelo gasoduto. Então é realmente complicado, né? De resolver isso. Foi resolvido utilizando alguns conceitos de dinâmica, né? Onde você introduz alguns elementos para mexer na relação rigidez e massa, né? É algo bem interessante quando a gente faz análise dinâmica, e aí realmente a gente conseguiu resolver o problema, só teve que pagar literalmente a reforma da casa, já que ela estava com problemas, aquelas fissuras a 45 graus na parede, típicas de recalque. Mas isso daí tem impacto de vizinhança, faz parte, tá? É legal quem fez essa sugestão. Professor, coloquei estudo de declividade. Estudo de declividade, a gente pode presumir que faz parte, inclusive, da parte topográfica, tá? Mas é um estudo, tá? Faz parte. Poderia ser aceito, sim. Só que ele estaria dentro da área principal, que seria a topografia. Estudo de solo, que seria geotécnico, ok? E classificar a capacidade da rodovia teria a ver com estudos de tráfego. Então, não está errado não, Paulo Sérgio. Você foi mais específico, né? Mas estaria dentro dos estudos principais, tá bom? Não estaria errado. Vamos seguir. E haja essa mensagem chata aparecer aqui. E a última questão, né, a oitava, que é de cálculo, né? Essa eu mandei a minha, mas não tem solução, né? Mas tem um feedback aqui, ó. Tá? Lembrando que essa questão, pessoal, ela não tem uma resposta única, tá? Ela tem uma resposta que seria mais ou menos interessante, que seria ideal, mas tu tem variações da mesma. E eu já notei, vendo que vocês enviaram, que existe. Claro que existe também questões que delimitam alguns traçados que eu cheguei a observar. Mas o ideal, pessoal, quando você tem esse tipo de topografia, é você passar a sua rodovia por o que a gente chama de garganta, né? Onde a garganta, o trecho acessível, já que eu tenho uma área de preservação permanente aqui, seria esse trecho aqui, tá? Aí eu poderia vir por aqui, ó, vir aqui e ir para lá, eu poderia vir por aqui, aqui e lá, chegar mais próximo do talude, né? Só com cuidado de não aproximar muito, porque eu posso ter a necessidade de colocar algumas contenções, principalmente devido ao escoamento de água que vem daqui, né? Processos erosivos, assoreamento, então eu não posso aproximar muito do talude, tá? Mas, claro que eu poderia passar por aqui. Então, eu considerei como resposta ideal, tá? No meu contexto, mas existem variações da mesma, esse tipo de traçado, tá? Lembrando, existem variações do mesmo. Eu vou ter que avaliar, inclusive, individualmente. Aqui eu já tenho toda a parte analítica, né? Muito parecido com aquela atividade do item 3, né? Só que aqui eu tive que propor um traçado. Aqui a representação gráfica. Isso aqui é importante que vocês façam nessa questão para poder a gente conseguir visualizar, né, o que vocês imaginaram em termos de azimuth e deflexão. E aqui estão os cálculos, tá, pessoal? Que foram obtidos em função desse traçado aqui. Cada um fez de uma forma, vai obter valores também diferentes, que eu vou precisar avaliar. Mas aí eu volto a falar, passei por aqui, professor. Não é o ideal, tá? Você está utilizando um traçado passando por uma área acidentada, tendo toda uma garganta disponível, tá? Passar pela área de preservação permanente, nem pensar, tá? Passar direto aqui, esquecer de passar por B, também esquece, tá? Então eu vou avaliar lá
esses traçados para poder pontuar corretamente a questão, tá? E não construir a estrada devido à falta de verba também está errado, tá, pessoal? Mas não teve essa resposta, não, tá bom? Algum comentário? Deixa eu ver o nosso querido chat. Eu vi que muitas pessoas, Ângelo, fizeram essa avaliação da declividade, porque, de certa forma, não era nem preciso aqui, que a gente está estudando planimetria, tá? Mas eu me sinto um pouco responsável, porque no vídeo da aula eu antecipei um conteúdo que geralmente a gente vai ver na parte de concordância vertical, que foi já tentar ver se aquela inclinação que eu vou oferecer ao adotar determinado traçado, ela não é muito grande, né? De forma a impossibilitar a circulação de veículos, principalmente de carga, né? Considerando o sentido de subida da via. Então, naquela atividade gravada, naquela aula, se eu não me engano foi a aula 2, parte 2, né, eu já fiz essa avaliação e alguns dos alunos fizeram. Não está errado, não. Inclusive, completa ainda mais a sua resposta. Porém, não era preciso, tá? Quem fez uma solução baseada basicamente em planimetria também está correto, tá? Então, não era obrigado, mas está correto o que você está falando, perfeito? Lembrando, falando novamente, que a gente vai avaliar individualmente, eu já até comecei a fazer isso. E não quer dizer que essa solução seja correta, seja a única correta. Dá para fazer L ali? Eu acho até que sim, tá? Aí teria que estudar, perfeito? Só não pode passar lá pelo morro, né? Você tem que fugir da região acidentada e nem passar muito próximo ao talude. E também nem muito próximo à sua área de preservação permanente, né? Porque se é preservação, você deve ter ali animais silvestres, né? Se você passa a sua rodovia muito perto dali, né? Aí você entra naqueles problemas que nós vimos na primeira aula, né? Pode cruzar o animal a pista, pode provocar acidentes. Então você, inclusive, tem a necessidade, nesse caso de você aproximar o traçado, de propor uma travessia, né? De animais. Às vezes o animal não quer passar por lá, vai passar pela via mesmo. Então você dá uma certa distância para evitar esse caos, ok? Não é muito inclinado não, né? Mas se você tem a garganta, o ideal é passar por ela, tá? É aquela questão de tentar fazer algo mais razoável possível, tá bom? Perfeito? Não está errado passar muito próximo do talude, né? A gente evita quando ele é muito íngreme, né? Mas realmente nesse caso não é. Mas como tu tem a garganta disponível, né? Daria para utilizá-la e tem muito espaço para fazer isso lá. Então, com relação a quis, pessoal, eu vou disponibilizar isso aqui, tá? Lá no grupo, esse gabarito que eu estou apresentando para vocês. Eu vou voltar aqui. Para vocês verem de forma mais tranquila, menos rápida, a solução de cada um. E da mesma forma a gente vai fazer, depois que fechar o ciclo do segundo quiz. E hoje já teve o terceiro, inclusive, tá, pessoal? Já dando uma prévia para vocês, ó. Cadê o nosso Google Drive? Já tem o terceiro quiz. Já dando uma prévia, né? Você já consegue visualizá-lo lá no link, ó. Tem as questões que vão envolver distância de visibilidade parada, vão relacionar com a questão de distância e manobras de ultrapassagem, ligadas à distância de visibilidade de ultrapassagem. Olha que super elevação, pessoal. Isso daqui é uma estrada, né? Ficou até bonita aqui a imagem. Então, vamos também ter questões relacionadas à superelevação. Olha o DENIT aí, o nosso aprovador de demandas do curso. Também teremos questões relativas a diretrizes técnicas. Tem até um GIF aqui mostrando o problema de inscrição do veículo na curva, né? Por mais que eu acho que esse raio está muito pequeno também, então vai trabalhar com a questão de superlargura. Passado, né? Deu um maior problema aqui do veículo. Superelevação de novo, ó. Essa daqui tem a ver com... Aí tem que ler a questão para entender.
A questão de raios de projeto quando você tem curvas consecutivas. Ó, problema até real lá da Prefeitura de Macaé, Rio de Janeiro. E aqui, novamente, visibilidade, já considerando o trecho de rodovia dentro de um túnel, tá? Aí, será que eu tenho que garantir visibilidade? Aí tem alguns cálculos aqui para a gente comparar, quando eu considero ou não a mesma. Então, já está disponível lá o nosso querido KISS Number 3, né? Perfeito? Então, voltamos aqui. Não, a gente tem um prazo bom para resolver, né? Só que a gente tem ao longo do curso, se não me engano, 7 ou 6 quizzes, né? E, infelizmente, né, a Unifap ela deu uma zipada bonita no semestre. Então, um curso de 90 horas em 2 meses e meio é literalmente tirar coelho da cartola. E volto a falar, por mais que eu tenha um tempo pequeno, como professor, eu prefiro, de alguma forma, achar uma maneira de dar todo o conteúdo. De forma alguma eu pretendo omitir conteúdo, já que a gente tem essa obrigação, né, está no nosso contrato, mas infelizmente para fazer isso a gente precisa acelerar, né? Como fala o Dória, acelerar. Então não tem jeito. Mas claro que a gente tenta programar, sabemos que vocês têm outras disciplinas, né? Não vou pedir artigo na minha, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, mas a gente tem os nossos quizzes e teremos também o nosso trabalho em equipe lá, que nós iremos desenvolver a partir da segunda quinzena de maio. Então, vamos lá. Agora, falando um pouquinho sobre a aula, né, que nós disponibilizamos hoje, né, já está lá no canal, deixa eu ver se eu abro aqui, ó. É uma aula longa, né, de 1h15, e ela vai tratar, basicamente, de distância de visibilidade. Vocês vão ver que existem 3 tipos de distâncias. Eu não vou passar o vídeo aqui, senão vai virar um react. Como eu falei anteriormente, é capaz de eu mesmo me questionar. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, a gente acaba sendo muito crítico, né? A gente não vai fazer o react do vídeo, mas seria até interessante, numa das aulas, a gente tentar acompanhar juntos aqui, né? E parar o vídeo quando você tivesse alguma dúvida. Mas, se tiver tempo, a gente faz isso. Nós trataremos de distância de visibilidade parada. Não sei se eu vou conseguir pegar aqui. Vamos ver se eu consigo parar certinho de tarde. Aqui, ó, exatamente essa, acabei a equação. Essa distância D, né, a gente vai ver que ela vai ser função da velocidade, tempo de reação, rampa de projeto e questão cinemática do atrito. Tá? Então, a gente vai ver distância de visibilidade parada, veremos também distância de tomada de decisão, né? Que é um valor de distância que você pode ou não considerar, ele é facultativo em termos de projeto, mas em alguns casos é interessante, principalmente quando eu tenho passagem de animais pela pista. E além deles, a gente tem a última, que é a distância de visibilidade de ultrapassagem. Essa é muito interessante porque ela vai estar diretamente relacionada à sinalização horizontal da rodovia, né? Nós sabemos que quando está tracejado é permitido ultrapassar, quando está contínuo não. Então, quando você faz essa sinalização, provavelmente você fez a mesma considerando uma DVU. Né? E eu acho que eu até faço umas atividades relacionadas a isso nessa aula 4. Então, a parte 1 é conceito, mais extensa, né? E a parte 2 a gente vai ver, cadê a parte 3, desculpa, né? Já que a parte 1 foi o que nós vimos no sábado. A parte 3 é mais com exercícios, tá? Então, tem exercício com curva. E esse daqui, ó, é até um trecho de uma rodovia aqui do Amapá, onde a gente vai avaliar a questão da distância de visibilidade de ultrapassagem. Então, podem ver o vídeo com calma, tá, pessoal? A gente só vai lançar vídeo agora no sábado. A gente vai ter... vamos iniciar a parte de curvas horizontais considerando a transição. Deixa eu voltar aqui. Considerando a transição. Só parar a apresentação. E a gente, nessa parte de considerar a transição, a gente vai ver que tem uns cálculos um pouco mais complicados quando comparados à questão da curva circular. Por quê? Como se trata de um trecho espiral, a gente precisa, de alguma forma, truncar a função espiral até o segundo ou terceiro termo. Não sei se vocês lembram de série de Taylor, tá?
Alguém lembra lá do cálculo numérico? Você consegue representar algumas funções em termos de séries. E a gente usa alguns truncamentos, lembrando que truncamento é diferente de arredondamento, né? Truncar você para naquela determinada posição. A gente vai fazer isso para tentar não tornar o cálculo muito analítico. Tá? Então a gente vai ver isso com uma escala como nós vamos tratar o dimensionamento de curvas com transição. Lembrando que nesse contexto, a parte central é uma curva circular, então é exatamente igual ao que a gente viu, mas a gente precisa calcular também os dois trechos espirais. Perfeito? Tem alguém com o canal aí que está... É o horário, professor. já está 22h15, né? De fato. Eu não curti meu vídeo? Não, eu sou muito crítico, cara. Eu não gostei, não, cara. Só o semestre que vem, talvez. Não tô brincando, eu vou sim lá. Eu prefiro curtir as perguntas, são mais interessantes. Falando nisso, as aulas estão bombando, né, professor? Visualização, nós já tem 1K no primeiro vídeo. É culpa de pedir para comentar, né? Que aí obriga o aluno, né? Aí... Daqui a pouco começa a vir as propagandas lá e o cast começa a subir. Também tem isso, né? Tomara que o pessoal da FCAD não venha e meta um processo em mim, né? A gente espera que não, né? Mas a ideia é essa, né? A gente até brincou, essa questão do canal foi uma ideia que a gente teve na disciplina anterior, né, engenharia de tráfego. De certa forma funcionou, né? Porque sem ele a gente não conseguiria performar de uma forma razoável, né? E a gente conseguiu melhorar, porque nesse caso de rodovias e ferrovias, eu tive 2 meses para preparar as aulas, então deu tempo, né? Deu bastante tempo para preparar de uma forma mais objetiva, e eu acho que ainda tende a melhorar. E é até interessante mesmo, que a gente, até mesmo respondendo os comentários que vocês fazem, eu tenho que estudar algumas coisas que eu esqueci de alguma forma de falar na aula. Então é uma interação que, por mais que não seja presencial, né, é virtual, mas se torna interessante, não só para o aluno, como também para o docente. Então, eu acredito que por hoje, pessoal, a gente possa encerrar, mas antes disso, né, chegou a hora da frequência, né, e a palavra-chave de hoje será atenção. Hoje é o quê? 28, né? Em homenagem ao professor Rambo, Talude, tá, pessoal? Espera aí, ainda não escrevam não, tá? Eu vou só habilitar aqui. Não está valendo ainda. Está nem escrevendo agora? Espera aí. Agora sim. Só um minutinho. Em homenagem ao professor Rambo, talude aí. A palavra começou o início, tudo minúsculo, tá? Talude. T-A-L-U-D-E. Quem já respondeu, fica à vontade, pode já tomar o seu açaí com farinha de tapioca, tá liberado. Excelente aula, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, até sábado, Boa né, noite, pessoal? professor. Até mais. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. Já vou encerrar aqui a gravação. Finalizamos a aula de hoje.